Então, continuando a montagem, aqui está o nosso gabinete, aqui está o nosso espelho, a nossa placa-mãe já está encaixada com processador, cooler box e as memórias, né? Então, primeiro de tudo, a gente abre o espelho. Duro. Vou pegar uma tesoura aqui. Porque esse negócio, se você não tiver cuidado, você corta o dedo. E como o plástico ele é bem duro, bem rígido, tá bem difícil para poder abrir. Aí, se eu forçar, posso pegar numa dessas quinas aqui que são bem cortantes e acabar cortando o dedo desnecessariamente, né? Então, dica de espelho. Essa parte mais lisa que não tem esse espinho, ele vai ficar para fora do gabinete. Geralmente você observa aonde tá os três buraquinhos aqui em conjunto, é onde fica o áudio, então ele sempre vem para baixo. E essa parte aqui geralmente é aqueles mouse antigo, P2, e aqui os USBs também, provavelmente na placa-mãe, que vai, você vai encaixar alguns periféricos, certo? Então essa parte vem para cima, essa para baixo. Essa parte que tem as aberturas para fora, principalmente essa parte que está lisa, porque para fora não vai ficar nenhuma maneira de você se cortar desnecessariamente, né? Então você vem, posiciona aqui no seu gabinete e pressiona com cuidado o seu espelho. Aí ouviu os barulhos é porque ele já travou aqui na traseira, certo? Eu já tirei aqui um dos fãs, provavelmente eu vou tirar esses dois aqui também, porque como eu falei, esse gabinete é muito pequeno, ele não tem como fazer cable band. Só que eu já testei ali e eu vou ter que passar dois desses cabos por baixo. Só que como aqui também os cabos no na plaquinha, na PCB do painel frontal, eles vêm por cima. Então até se eu tentar passar por baixo, a placa-mãe vai ficar dando algum probleminha ali. Então eu vou tirar esses aqui para facilitar a instalação e tentar alguma maneira para poder fazer passar esses cabos por baixo da placa-mãe, porque os standoffs, eles são bem grandes. Geralmente tem um dedo de grossura, então o cabo vai dar para passar por baixo da placa-mãe tranquilamente e não vai ter problema nenhum, beleza? Então vou começar a. Ixi, o problema é que esses internos eu vou ter que pegar outra chave. Então aqui, pegamos outra chave, uma de motor, vamos ver se o motor é suficiente para poder abrir, porque tem que ser uma menor para encaixar aqui nesses espaços internos. Então tiramos um parafuso aí. Apesar do enrosco dele ser pequeno, ele é bem grande para poder atravessar todo o fã e ser parafusado ali na parte superior. Deixa eu só trocar. Deixa essa ponta aqui, tá? Deu uma magnetizada também. E a gente vai tentar tirar agora os outros parafusos para ver se ele sai com facilidade. A princípio tá saindo. Tiramos o outro. Tiramos mais um fã. Então, pelo que eu tô vendo aqui, ó, os dois fãs superior tá jogando o vento para dentro. Você tá vendo aqui? Como é que você sabe que tá jogando para dentro ou para fora? Você observa onde tá as aletas aqui, ó. Se as aletas estiverem para esse lado, ele vem de lá para cá. Já no par de cima, ó, não tem nenhuma aleta, ó, só tem um fã. Então ele puxa o ar daqui para dentro. Então os dois de cima ele está puxando de fora para dentro e o traseiro de dentro para fora. O fluxo de ar não vai ser dos melhores porque assim que ele joga para dentro ele já puxa para fora.
O ideal é você colocar os frontais de fora para dentro, que puxa o ar gelado para dentro, e esses aqui você joga para fora. Só como o gabinete não tem fãs frontais, então ele veio distribuído dessa maneira, beleza? Mas vamos ver se a temperatura vai ficar boa do mesmo jeito. Então vamos tirar o outro ali também para facilitar a instalação da nossa placa-mãe. Esse aqui deu um emperradinho mesmo. Vamos, enfim. Tiramos. Tiramos os quatro. Tiramos os quatro. Vamos puxar os parafusos aqui para não correr risco de cair e a gente se perder aqui. Então, vamos deixar eles aqui separados. Então agora o objetivo é passar esses cabos por baixo. Esse aqui não vai dar porque é o cabo USB 3.0. Na placa-mãe ele fica aqui. Então tem como passar por baixo e puxar para lá. Então ele vai ficar para fora. E esse vai ter que ficar para fora. Esses dois, os encaixes são aqui por baixo. Então a gente vai ter que dar um jeito de vir aqui por baixo. Agora eu não sei se também vai ter espaço suficiente para a gente poder encaixar, né? Porque o ideal seria fazer o cable management por trás e passar eles aqui por baixo. Mas como não tem como, a gente vai ter que dar esse pulo do gato. E ainda está faltando também instalar a nossa fonte. A fonte também não tem por onde passar os cabos. Então a gente vai ter que passar tudo por aqui por baixo. E vai ficar aquele monte de cabo aqui na frente. Igual aqueles gabinetes antigos de 20 anos atrás, que não são PCs games, né? São PCs de escritório. Que o cabo fica todo aqui amontoando poeira e impedindo a passagem e o fluxo de ar ideal para poder refrigerar as peças. Mas vamos ter que dar um jeito aí, vamos ter que trabalhar dessa maneira mesmo. Então eu estou na dúvida se eu coloco primeiro a nossa fonte de alimentação ou primeiro se eu coloco a nossa placa-mãe. Eu acho que eu vou colocar a nossa fonte. Por que a nossa fonte? Porque eu vou ter que passar o cabo de CPU por trás da placa-mãe para vir até em cima e encaixar aonde alimenta o nosso processador, que é um cabo de 8 pinos. Então vou ter que buscar ali a nossa. Então tá aqui a nossa fonte, alguns parafusos, vamos deixar eles aqui em cima, bonitinho. E aqui é o cabo do gabinete. Então é muito cabo que vai ficar aqui dentro. Infelizmente a fonte que ele pegou também não é modular, não vai contribuir para a gente fazer a montagem, né, ideal. Então quais cabos que geralmente a gente vai ter que utilizar de cara? Vamos separando. E eu vou tentar explicar também a funcionalidade de cada um deles. Então, esse primeiro cabo é o cabo de 20 mais 4 pinos. Isso nas fontes AT antigas. Atualmente, os 24 já vêm juntos, já vêm colados em em um único chicote. Antigamente vinham 4 cabos, 4 pinos separados. Por isso que a gente chamava de 20 mais 4. Agora é 24 pinos. Ele é responsável por alimentar a nossa placa-mãe. Então ele vai alimentar memórias, placas de rede, placas bem básicas também e alguns outros componentes, tá? USBs, etc. Então esse a gente vai ter que separar já para poder utilizá-lo. Então a gente já deixa aqui de lado. Vamos tentar puxar os cabos de um jeito que não vai atrapalhar os demais. Porque é muito cabo. Agora, um erro comum que acontece bastante é o seguinte. Esses cabos aqui são os cabos IDE, SATA. A gente vai precisar de alguns desses. Então a gente já vai separando aqui também. Isso aqui, ó. Esse cabo aqui, o nome já vem aqui escrito, ó, CPU. Esse já tem 8 pinos. Aí vem outro com mais 8. Porque tem alguns processadores mais robustos hoje que provavelmente estavam utilizando
16 pinos, não é o nosso caso. Então, se eu quiser só colocar esse aqui, já vai alimentar o nosso processador tranquilamente. Então, vocês têm que se atentar ao seguinte: se tá CPU, você vai encaixar no processador, no pino que alimenta o processador. Vai ter um similar a esse ou igual a esse, com o nome GPU. O que muita gente faz é colocar o do CPU na GPU e da GPU na CPU. A voltagem que passa nesses pinos são diferentes. Então, o que vai acontecer? Ele vai danificar tanto o processador quanto também a placa de vídeo, e aí deu BO. Só comprando um novo. Então, a gente vai procurar aqui o da GPU agora. Imagino que seja esse. Aqui, ó. Tá vendo que não tá nem GPU? Já para não confundir, por quê? Porque se tivesse GPU, algum infeliz ia ler no lugar do C um G. Então ele vem PCI Express, que é justamente para alimentar a placa de vídeo. E esse aqui já vem com 8 pinos também. Então a gente já vai separar esses dois. Esse da PCI a gente não vai passar por baixo. Esse aqui a gente vai ter que passar por baixo. Mas a gente vai separar aqui, então já é outro cabo que a gente vai utilizar. Agora eu vou pegar um chicote que tenha os cabos de energia SATA ou serial ATA. No caso, esse aqui, que a gente vai ligar um SSD e o HD dele, beleza? Então vamos deixar aqui separado. E, pelo que eu vi, todas as fãs dele são conectores IDE. Então, esse chicote de SATA a gente não vai usar. E a gente vai ter que usar esse aqui, IDE, macho e fêmea. Então a gente vai conectar um CPU fan aqui e outro aqui. Ou colocar em série. Encaixa um aqui, o outro no outro, o outro no outro, o outro no outro. E aí a gente vai alimentar os três. Certinho? Então a gente vai ter que precisar desse aqui também. O único cabo que a gente não vai utilizar é justamente este daqui. Tem dois de PCI. Esse outro de PCI também não vamos utilizar não, porque a placa de vídeo dele, é essa aqui. Ele só usa 8 pinos. Então o único cabo já é o suficiente. Que vai ser qual desses dois? Esse é o do processador. Esse é de energia. E esses dois é da CPU. Vou pegar apenas um. Então ele já vai usar esse aqui, que encaixa perfeitamente. Então a gente só vai usar um desse. Esses outros a gente já pode separar aqui na pontinha e amarrá-los para poder não atrapalhar a montagem dos outros. Então vamos deixar já de um jeito aqui que a gente consegue separar ele. Então vamos colocar com esse mesmo cabo aqui que já veio na nossa CPU, só para deixar ele separadinho aqui. Beleza? Então feito isso, agora a gente vai encaixar a nossa fonte de alimentação. Outra coisa, aqui está a perfuração por onde vai puxar o ar. Então essa parte do fã fica sempre para baixo. Tem alguns gabinetes antigos que a fonte fica do lado de cima. Não recomendo comprar esses gabinetes também. O ideal é a fonte sempre ficar pro lado de baixo. Por quê? Porque como ela é a nossa fonte de alimentação que vai puxar energia, e ela tem selo 80 Plus. O que é o selo 80 Plus? Ele vai garantir 80% de eficiência energética. Os outros 20% vão ser liberados em forma de calor. Por isso que as fontes têm uma ventoinha. Porque o calor vai ficar aqui dentro das bobinas, resistores, etc. Então, essa ventoinha tem que puxar o ar gelado. Então, ele vai puxar de baixo o ar gelado. Por isso que tem os pezinhos, que não vai ficar encostado na mesa, vai ter um fluxo de ar. Esse ar gelado vai refrigerar os componentes internos. E esse ar vai sair por aqui, ó, para fora do gabinete. Tanto que as outras partes, ó, são fechadas, são vedadas, não passa ar. Então ele puxa o ar gelado de fora, por baixo, e joga para fora, onde tem a nossa tomada de energia, beleza? Então, fonte de alimentação sempre para baixo. Então agora a gente vai colocar ela aqui. Só que a gente vai ter um grande problema. Como é que eu vou colocar essa fonte nesse gabinete? Porque os cabos a gente vai ter que dar um jeito de passar por baixo.
Então deixa eu levantar aqui o gabinete. Só pra gente fazer uma arrumação aqui melhor. E meu irmão que me dá trabalho. Pra quem ainda não tem irmão mais novo, pede papai e mamãe pra nunca ter um irmão mais novo, porque ele só dá trabalho. E prejuízo também, né? Então vamos pegar. Essa fonte de alimentação ela não veio parafusos, mas por garantir o nosso gabinete ele vem sempre vários parafusos. Só que não é qualquer parafuso que você vai colocar, tá? Você tem que procurar uns parafusos específicos que eu vou mostrar. Ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se pega o foco. Tá vendo que esse é quadradinho? Esse é quadradinho. Já o de cá, ele é redondo. Então, esse aqui que tem essa cabecinha redonda, vai na placa-mãe. Esse quadradinho, geralmente vai para componentes externos, como as fontes de alimentação. Então, o que a gente vai encaixar é esse aqui. Então, a gente tem que procurar 4 desses parafusos. Então, já temos um ali, 2. Já vou separando também os da placa-mãe, que tem essa é redondo e tem uma taxinha também para poder prender, porque tem uns que é só parafuso comum. Então, aqui já estou separando também. Vamos derrubar mais aqui para ver. Então, 3 e 4. Achamos. Os demais vamos deixar aqui separado, depois a gente organiza aqui. Certinho? Então vamos pegar aqui e vamos prender a nossa fonte ao nosso gabinete. Então vamos colocar ele na posição ideal. Agora eu vou ter que acender uma lanterna. Ah, ah, tem lanterna aqui. Então vamos ver o encaixe. Encaixamos um lado. Outro. Outro. Meu irmão já abriu a porta e fechou aqui umas 5 vezes. Pra ver como é que tá. Então aqui, prendendo todos eles. Agora, como é que a gente vai passar esse tanto de cabo por aqui? Cadê? Esse é o da CPU. Eu teria que passar ele por aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Para isso, a gente vai ter que passar eles por dentro dos outros para poder não ficar atrapalhando. Então, ele pode passar aqui por dentro. Só que como é que eu teria, eu acho que fazer isso antes de prender a fonte. A gente vai ter que desparafusar de novo a fonte. Se fosse um gabinete bom, não precisaria ter esse trabalho, porque por trás mesmo ele já conseguiria passar todos os cabos. Mas, como o gabinete não ajuda, tem esses imprevistos. Então a gente vai pegar aqui o do CPU, vamos tirar a nossa fonte daqui, passar o cabo primeiro, então passar os dois. Não passa, ele não passa por aqui. Então a gente vai ter que passar pelo grande, de qualquer forma. Ele não passa, vamos ter que passar pelo grandão. Tentar inverter aqui, porque o bicho ele veio todo dobrado.
aqui. Vamos ver também já o da PCI que a gente vai utilizar. Tem que passar também por aqui. E é isso. Os demais eu acho que dá para passar depois. Vou deixar aqui sem prender por enquanto. Esse é o da CPU. A CPU vai ficar para trás. Esse é o do nosso processador. Então agora, assim, vou ter que dar um jeito de amarrar esse cabo aqui, ó. Então vou aproveitar já uma dessas fitinhas que veio. Fita não, né? Desses prendedores ou presilhas que veio com o gabinete. Porque essa ponta aqui a gente não vai utilizar. Então, é assim. Então eu vou prender ele bem aqui na base. Prender ele bem aqui na base. Bonitinho. Puxar. Bora, filho. Puxar. Como eu não tenho um alicate, vai com a tesoura mesmo. Então, tesoura aqui a gente já cortou uma ponta. E aí essa ponta aqui vai ficar aqui. Agora a gente pode tentar colocar a nossa placa-mãe, né? Isso aqui eu vou ter que passar por baixo da placa-mãe. E isso aqui também por baixo da placa-mãe. Então esses três. Tentar já deixar num jeito. Por aqui. Depois eu só puxo para fora. E vamos ver se a placa-mãe agora vai caber, né? Vamos lá. Essa é a hora da verdade. Vou colocar aqui com cuidado. Com bastante cuidado. Aqui vamos ter que dar uma puxadinha. Senão vai ficar muito dobrado. E agora encaixamos. É, rapaz. O que eu tava querendo fazer não vai dar pra fazer. Infelizmente. O painel LED. Infelizmente, esse gabinete é horroroso. Vou tirar aqui. Já vamos colocar aqui o nosso painel frontal. A nossa placa-mãe, pelo menos, ele já vem escrito onde estão os conectores. Embaixo aqui está o HD LED e o reset. E em cima está o Power LED. Então, Power SW em cima. Só que o ponto positivo é
o da esquerda. Então, aqui, aí embaixo, vem o reset. E aqui o reset. Ele não avisa qual que é o ponto positivo e o negativo. Vamos na sorte. E não tem o HD LED. Só o Power LED. Então, aqui, tá aí aqui agora. Vamos tentar colocar também o HD áudio. Então, cadê o áudio? O áudio, o áudio. O HD áudio. Aqui. Um é o áudio e o outro é o USB. É, USB. Então, USB. O USB vai ser esse daqui. Já estamos aqui. Encaixou todo. E o áudio vai ser esse daqui, eu acho. Só tem esse que tá sobrando aqui no meio. Então vai ser esse aqui mesmo. Estão bem encaixados. Agora o problema é onde esses cabos vão ficar passando, né? Isso aqui, beleza. Mas os demais não tá conseguindo dobrar na parte de baixo. Vamos tentar botar desse jeito mesmo. Cadê? Vamos tentar colocar só dois para ver se dá certo. A gente tenta colocar o resto depois. Então, beleza. Aí aqui a gente vai colocar o encaixe do nosso processador.
Encaixamos bonitinho. Infelizmente, esse fã aqui de cima, o cabo do processador vai ficar atrapalhando aqui, né? Bicho. O bagulho é doido. É aqui o nosso PCI. E aqui vai ser o nosso 24 mais 4 pinos. A gente devia ter passado antes também. Os cabos aqui não atrapalharem. Beleza, encaixamos. Tentar jogar para cá. Não ficar em cima das memórias, que eu acho difícil. Esse aqui é o do processador. E agora que eu tô vendo, ele só tem um espaço para SSD bem aqui em cima. Ou na verdade nem é, eu achei aqui embaixo. Rapaz, ó, o cara que projetou esse gabinete, o cara merece, ó, só para não falar o nome. Tá porra. Agora vamos ter que colocar os fãs. Vamos ajeitar logo primeiro essa fonte. Ajeitar essa fonte nossa aqui. Mais uma vez. Deixa eu sentar aqui um pouco que a lombar já tá indo pro saco. Eita. Outro parafuso. É, até que tá. Na medida do possível, né? A gente tá tentando o máximo esconder esses cabos aí, mas não tem jeito. Vamos ficar expostos. Infelizmente. Então a gente tentou passar por trás. Não só tem essas entradas aqui. Aqui não tem como, né? Porque aqui é o painel frontal. Então eu já tentei encaixar para colocar por cima. Ou se fosse um gabinete convencional, a gente passaria por trás e aí colocaria aqui pela essa abertura aqui. Bem fácil, bem tranquilo. Mas tem que achar um jeito de colocar tudo por trás, todos os cabos por trás. Agora a gente vai tentar colocar os fãs para poder ver como é que vai ficar por enquanto. Porque a gente, os cabos a gente vai ter que passar tudo por dentro também para poder conectar nos IDS. São esses cabinhos aqui. Tentar colocar dois em um só e outro em outro. E aí, o nosso SSD, não estou vendo espaço nenhum para colocar SSD. Imaginei que fosse aqui, mas o SSD tem que parafusar por trás e essa frente aqui não sai.
Eu vou ver se depois por baixo aqui, atravessado, ele vai caber aqui embaixo. É o único lugar que eu tô vendo que a gente vai conseguir colocar um só SSD. Não vai ter espaço para HD, a não ser que fique solto. Não que eu esteja vendo aqui por enquanto, né? O fundo não sai, ele é totalmente preso, chumbado. Só abre essa parte aqui lateral. Nem a frente, nem a traseira e nem o fundo do outro lado sai. Então vamos continuar. É a vida. Então cadê? CPU ali, tal. Agora a gente vai encaixadinhos. Vamos terminar de prender os parafusos da nossa placa-mãe. E a gente vai colocar agora os fãs. Esse é o primeiro fã. Esse é o que puxa para fora, né? Então a gente vai ter que tentar colocar de um jeito aqui que esse camarada aqui passe por algum lugar aqui por baixo, que não tem, porque os cabos aqui já estão de um jeito que não permite a passagem. Tem que passar por aqui para conectar na nossa fonte de alimentação. Esse aqui será esses traseiros. Então esse é o único que veio jogando o ar de dentro para fora. Então assim a gente vai colocar também ele. Da mesma forma, né? Porque o cara que projetou o gabinete deve saber mais do que eu como monto um computador, né? O cara é um gênio, já fez um gabinete perfeito. Então esse aqui a gente vai ter que colocar, pegar o nossa chave Phillips, a grandona, que ele é mais duro para colocar. Vou pegar logo todos aqui. Colocar só um pouquinho. E aí coloca os outros também. Véi, esse seu gabinete, o cara que projetou ele merece um prêmio. E você que comprou merece 2 prêmios. Fez milagre. Gabinete ruim da porra. Sabe, rapaz, eu não vi o tamanho dele, não, é. Bom que pega o Brasil, é desgraça, tá tomando 2-0. O Brasil tá perdendo Esse já. gol de jogo, tomando um time desgraçado. Você tá doido? É assim, jogo de seleção brasileira, moço. Sem nem mais seleção vai pra lugar nenhum. Pô, não tem meio de campo não, Dorival. Escola 4 atacantes, que loucura. Sem nem mais a seleção vai pra canto nenhum. Agora, esses. Puta que o pariu! Que gabinete horrível! O problema é que o gabinete é ruim e sua placa-mãe é gigante também, velho. Conseguiu encaixar pra dar muito? Aqui, eu acho que vai ficar aqui, né? Continua terceiro. Continua. Sim.
E agora isso. A gente vai ter que dar um jeito de passar por baixo disso. Por baixo daqui também. E tentar vir até aqui embaixo. É o jeito. Vamos botar logo os parafusos da placa-mãe, que ela provavelmente não vai mexer mais. E o ímã daqui já acabou. É, vazio. O sistema é bruto. Não acredito que a porra do parafuso foi para baixo da placa. Ah, mais um. Mais outro aqui. Mais outro embaixo. Mais outro. Se eu não me engano, são 7 ou 8 parafusos na placa-mãe. Falta mais um no meio. Esse vídeo vai ser extenso. Vou ter que cortar bastante ou colocar em duas partes. Aí prendemos toda a placa-mãe. Prendemos. Bonitinho. Agora, vamos colocar os outros fãs. O último, na verdade, né? Falta só mais um fã. Já vai para 30 minutos de vídeo. Eu vou fechar aqui e abrir outro. Então, continuando, vamos colocar o nosso último fã. Como o outro, esse aqui também, ele veio puxando o ar de fora para dentro. E assim também nós vamos colocá-lo. Então, primeiro, acho que eu vou deixar esse camaradinho aqui para baixo. Vamos colocar aqui. Deixa eu tentar logo colocar logo todos aqui. E torcer para eles não se soltarem. Porque depois que estiver lá dentro, para encaixar é mais complicado. Aí aqui a gente vai tentar encaixar eles aqui. Então, segurar aqui, ligar a lanterna e ver se está no jeito. E tá no jeito. É isso aqui, soltou. Que maravilha. E o pior que esse é o mais complicado, porque o nosso cooler box atrapalha colocar ele. Mas aí foi. Belezinha. E aí, esse camarada, a gente vai fazer o mesmo esquema. Tentar passar ele por baixo de tudo aqui. Para tentar esconder o máximo possível desses cabos. O que nesse gabinete é tarefa impossível. Passar primeiro por baixo. Vou tentar passar por baixo desse camarada aqui.
aqui. A gente puxa pra cá. Joga ele pra lá. Beleza. Aí esse aqui é o cabo de USB 3.0. Que como é que a gente vai encaixar esse camarada sem que ele atrapalhe todo o resto? O primeiro encaixe dele é assim. Vou colocar ele aqui. Colocamos. Mas ele infelizmente vai ficar aqui atrapalhando todo o resto. Vamos ver se está gravando. Tá. Beleza. O que que a gente precisa agora? O SSD provavelmente vai ficar aqui. Então a única coisa lá de cima que a gente precisa, a gente já passou o PC Express, é ligar as nossas fãs. Então isso aqui que a gente vai ficar separado, né? E as nossas fãs vão ser ligadas aqui, nesse conector aqui. Então como é que a gente vai passar aqui? Esse camarada a gente vai passar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele cá do outro lado. Consegui. Aí. Peraí, deixa eu desatar isso aqui. Para jogar mais para cá. Vamos atrapalhar. Depois eu amarro de volta. Então, cadê? Nosso camaradinha tá aqui. Beleza? Aí esse camarada a gente vai encaixar em nenhum desses dois. Encaixa a parte traseira dele. Esse aqui eu vou deixar por último. Esse aqui é mais bom. Vou tentar passar isso aqui. Aí que a gente encaixa aqui. É assim, o contrário, na verdade. A gente encaixa ele aqui. Depois esse daqui. Por trás também. Depois esse camarada ficar lá do outro lado. Infelizmente vai ter que ficar passando por aqui. No meio de tudo. Infelizmente. E aqui o que a gente vai fazer? Esse cabo aqui, infelizmente, não tem o que fazer. Eu vou pegar uma outra fitinha dessa. Outra fitinha dessa que a gente vai pegar aqui para tentar dar uma prendida nesses cabos. Infelizmente, é o que nós temos para hoje. Aqui a gente tenta esconder os cabos, o que é impossível. Beleza. Agora falta a nossa placa de vídeo
que a gente vai colocar aqui do lado. Vamos abrir isso aqui. Vamos trazer a nossa placa de vídeo. Vai ficar aqui. Então a gente vai ter que tirar um desses camaradas aqui. Acho que só um já basta, deixa eu ver. Perfeito. Só um mesmo já basta. E aí aqui a gente prende novamente. Aqui a gente vai ter que colocar dois parafusos, né? Colocar um e testar para ver como é que vai ficar. Dá-me paciência, meu pai amado, dá-me paciência. Ver se esse fica. É esse mesmo. Agora a gente prende. Aqui para ficar bonitinho. E agora a gente vai colocar o nosso cabo da PCI bem encaixadinho. Tentar de um jeito para não ficar batendo nas fãs. Com o excedente cá para trás. Aqui. Esse camarada, infelizmente, vai ficar assim, feio mesmo. Passando no meio de todo mundo. Não tem o que fazer. Esse aqui também. E agora, vamos prender esses dois novamente, né? Os que sobraram. E esse vai ser o para a gente colocar o nosso SSD. Então, vamos pegar outra presilhazinha dessa aqui. Vou passar por aqui. Nossa tesoura. E aqui a gente vai guardar aqui dentro. Vamos ver se é aqui. Se for aqui, esse camarada não é nada intuitivo. Vamos ver se isso aqui solta.
Se a gente tira para prender o SSD, acho que é aqui mesmo. A gente prende o SSD aqui, depois coloca de novo no lugar. É aqui mesmo. Não é nada intuitivo. Aí aqui, como é que vai ser isso aqui? Ué, bota aqui, será? Que é assim mesmo. Aí quando eu colocar no lugar, ele vai ficar por dentro. É isso mesmo. Não é nada intuitivo. Mas fazer o quê? Descobrimos. Descobrimos aonde fica. Acho que o SSD basta dois. Um aqui em cima e outro aqui embaixo. Como ele não tem um disco girando, ele tá bem preso. Esses dois aqui tá bom. E ele fica bem preso. Aí aqui a gente bota de novo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Tá no lugar. Prende. Aí é aqui assim. Acho que é assim. E prende ele aqui em cima. Depois conecta os cabos SATAs. Um de energia e um de transferência de dados. E aí a gente pode tentar ligar o nosso meninão para ver se está tudo ok. Então agora um cabo SATA que a gente vai precisar. Esse é o de dados. Ele veio dois, mas a gente vai usar apenas um. As duas pontas é reta, então tanto faz, tanto fez. Como é que a gente vai colocar? O L é aqui. Infelizmente é mais caro para a gente organizar aqui dentro. E tá, macho. Ali embaixo vai ser assim. Vamos ter que colocar. Tentar colocar com a mão esquerda que a direita não vai alcançar, não. Encaixou. Acho que sim. Aí é mais cápsula, infelizmente. E agora a gente vai passar um desses de energia. Provavelmente vou tentar passar esse aqui. É mais longo. E aí a gente vai conseguir chegar até lá. No nosso SSD. É desse jeito mesmo. O filho entra. É, rapaziada. Então vai ficar mais ou menos assim. Infelizmente, olha a bagunça de cabos que vamos ter nesse gabinete. Tudo. Por quê? Porque ele, se vocês verem aqui, não abre a lateral traseira. Essa tampa aqui não sai para a gente passar os cabos todos por trás e organizá-los.
O gabinete é um mini ovo, como vocês podem ver. Aqui a gente tentou organizar ao máximo. Aqui por cima a placa de vídeo fica quase encostada no chassi. Aqui ainda deu para fazer, esconder algumas coisas. Como o fluxo de ar vem de cima, então aqui essa parte pelo menos não tem nada atrapalhando, nenhum cabo. Os cabos estão todos nessa parte de cá, da frente. E o único fã, que é esse aqui, não tem como passar por trás, então a gente teve que passar por cima da placa-mãe. Certinho? Então essa foi a montagem. Agora a gente vai fechar a tampa. Eu vou levar lá para a bancada e ligar com vocês para ver se ele está funcionando perfeitamente. Então daqui a pouquinho a gente volta.